Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu, professora Karine Fernandes, estou aqui hoje para mais uma aula. E hoje a gente vai trabalhar sobre o livro paradidático do primeiro trimestre, né? E nesse primeiro trimestre a gente vai falar sobre o livro Várias Histórias de Machado de Assis, que é o livro escolhido, né, pela equipe para ser trabalhado, beleza? Bom, primeira coisa, a gente tem que falar um pouquinho sobre conto. Por quê? Esse livro do Machado de Assis, ele é um livro inteiro de contos e ele traz vários contos sobre algumas temáticas. Então, o conto, gente, ele é uma narrativa breve, escrita em prosa. O que quer dizer ser escrito em prosa? Quer dizer que ele é escrito em forma de parágrafos. E por ser um texto narrativo, ele vai apresentar os 5 elementos da narrativa, né? O enredo, que é a própria história, personagens, que são poucos também, tempo, espaço e narrador, beleza? E ele tem uma estrutura que pode ser dividida em 3 partes. A introdução, onde vai apresentar a ação que será desenvolvida, e nesse momento inicial tem uma breve ambientação do local, do tempo, das personagens e do acontecimento. Logo em seguida, a gente vai ter o desenvolvimento, que é formado em grande parte pelo diálogo das personagens, né? Vai ter o desenrolar, vai se desenrolar aqui o desenvolvimento da ação e o clímax, que vai ser o encerramento da narrativa com um desfecho aí surpreendente. Normalmente o desfecho do conto não é aquele esperado pela gente. Aqui eu estou dando só um breve resumo da estrutura do que é um conto aí, características, até porque a gente já estudou sobre isso, né? Bom, pessoal, o Machado de Assis, coloquei até uma imagem dele aqui, né? Ele nasceu em dia 21 de junho de 1839 no Morro do Livramento. Muita gente acha que o Machado ele faz parte de uma elite, mas ele não faz não, tá? E o nome dele é Joaquim Maria Machado de Assis e ele vem de uma origem muito humilde. Ele era filho de 2 ex-escravos alforriados, para vocês terem noção. O pai era pintor de paredes e a mãe lavadeira. E ele fica órfão cedo. E ele é criado pelo pai e pela madrasta. Ele é mestiço. Essa é uma foto aqui, né? A gente pode ver a cor dele. Ele não era branco como algumas pinturas retratam ele. E ele teve muita dificuldade com o ensino formal, né? Já que eles não aceitavam mestiços. E ele nunca chegou a cursar uma faculdade, né? Ele era um autodidata. Ele aprendeu tudo sozinho. Inclusive, ele era epiléptico também, sofria dessa doença. Ele trabalhou em grandes jornais, começou como tipógrafo, foi se desenvolvendo, tinha uma grande aptidão aí, né, para escrita. Escreveu conto, teatro, poesia, livros, muito tipo de texto. E ele se tornou também um grande funcionário público. Ele foi membro fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras. E ele morreu, né, no dia 29 de setembro de 1908, aos 69 anos. Gente, com certeza, Machado de Assis foi um dos maiores escritores brasileiros. Beleza? Bom, com relação ao conto, a gente vai trabalhar com uma cartomante, tá? O livro, ele traz diversos contos, como eu disse para vocês. E o que eu escolhi para poder a gente iniciar o nosso trabalho é a cartomante. Esse conto é um dos mais famosos do Machado de Assis e, além disso, ele é um dos que mais me intriga por algumas questões que na análise do conto eu pretendo contar para vocês, porque se eu falar agora eu vou dar alguns spoilers. Só para poder situar vocês, vou falar sobre os personagens principais. Nós temos apenas 4 personagens aí dentro desse conto. A Rita, opa, eita, pronto. A Rita, ela tem 30 anos. Ela é retratada como uma dama formosa, tonta, graciosa, viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Ela é casada com o Vilela e ela é amante do Camilo. O Camilo, ele é o amigo de infância do marido dela. Então, o amante é amigo de infância do marido. Ela é uma típica mulher da sociedade burguesa, né, com todas essas características, que mantém um casamento de aparências e cumpre o papel dela social de esposa, apesar de estar em um casamento que não a faz feliz, mas para a época era o que tinha.
O Vilela, ele é um magistrado que abre um escritório de advocacia no Rio de Janeiro, casado com a Rita, e tem 29 anos e vive numa casa em Botafogo, tá? Ele cumpre aquilo que é esperado de um homem burguês. Ele é o provedor da casa, tem um bom emprego e uma bela mulher do lado dele. O Camilo é um funcionário público de 26 anos. O pai tinha o desejo de que ele se tornasse um médico, mas ele não consegue. Ele tem como amigo de infância o Vilela, mas ele acaba se apaixonando aí pela Rita, né? Que é a esposa do melhor amigo dele, com quem ele desenvolve um amor meio que clandestino. Aí, né? E, por último, e não menos importante, a cartomante. Ela tem cerca de 40 anos de idade, é uma italiana, morena e magra, com grandes olhos descritos como sonsos e agudos. Ela era tida por Rita e depois por Camilo como uma espécie de oráculo, né? Capaz de adivinhar o futuro, mas na prática ela não conseguiu prever os acontecimentos que resultariam aí do caso extraconjugal, não, tá? Já dei um pequeno spoiler da história. Bom, pessoal, originalmente o conto da cartomante ele foi publicado no jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em 28 de novembro de 1884. Machado escrevia para esse jornal e ele publicou esse conto nesse jornal. Em seguida, ele foi publicado no livro dele Várias Histórias, que é o nosso paradidático, em 1896, tá? Então, o conto fala sobre uma paixão proibida. A história ela inicia numa sexta-feira de novembro de 1869, quando a Rita, angustiada com a situação amorosa dela, ela resolve consultar às escondidas uma cartomante. E essa cartomante, ela servia como uma espécie de oráculo, né? Como se ela pudesse prever o futuro. A Rita tinha essa crença. A Rita, ela estava extremamente apaixonada pelo Camilo, que era o amigo de infância do marido dela. Não só amigo, como o melhor amigo. E ela tinha medo de ser descoberta, porque naquela época, né, a sociedade reprimia extremamente a mulher adúltera. O Camilo, ele vai zombar dessa atitude da amante, porque ele não acredita em superstição, ele acha que é uma bobeira, que é uma perda de tempo, porque superstição, né, cartomante é só uma pessoa que quer tirar o seu dinheiro. E a Rita, o Vilela e o Camilo, eles eram muito próximos, especialmente após a morte do Camilo, né? Eles vão se aproximar mais ainda como mostra no conto. Eita. A Rita e o marido, eles moravam em Botafogo. E de vez em quando, quando ela conseguia sair de casa, né, escapar, ela ia encontrar o amante às ocultas numa rua em Botafogo que era chamada na Rua dos Barbonos. O Camilo, ele vai se sentindo seduzido por Rita e começa aí, então, triângulo amoroso. Tem uma passagem do livro que fala assim, ó. Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de femina. Eis o que ele aspirava nela. E em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites. Ela mal. Ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Então, ele conta um pouquinho como ele foi se sentindo encantado por ela e começou aí, né, esse triângulo amoroso, esse relacionamento. Mas aí vai ter um probleminha, né? Começam a surgir a ameaça das cartas anônimas. Vai ter um problema porque o Camilo começa a receber cartas anônimas de alguém que revela ter conhecimento desse relacionamento extraconjugal aí dele com a Rita. E o Camilo, sem saber como reagir, ele vai se afastar do Vilela, que é um dos melhores amigos dele. E o Vilela vai estranhar esse desaparecimento do amigo. E o que vai acontecer? O Camilo vai receber um bilhete do Vilela chamando ele para o encontro na casa dele, tá? E o Camilo vai recuperar
as antigas crenças herdadas da mãe e vai querer procurar a cartomante. Quando o Camilo recebe esse bilhete do Vilela, chamando ele para ir até a casa dele, ele vai ficar desesperado. E aí ele vai querer consultar uma cartomante. Lá atrás ele achava muito bobeira isso de cartomante, palhaçada, blá blá blá. Mas depois que ele se afasta do Vilela e recebe essa carta convidando ele para ir até a casa dele, convidando não, convocando, ele, poxa, eu acho que eu preciso dessa cartomante, acho que essas crenças não eram bobeira. Começa a refletir. Aí, eu coloquei uma passagem que fala assim: no dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camila este bilhete de Vilela. Vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo, na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório, porque em casa tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Então ele ficou cismado aí com essa carta. E aí a gente tem a reviravolta, né? É um texto rápido, um texto curto, gente, tá? Então, após a consulta, depois que o Camilo vai, ele procura a cartomante, né? E passa por cima. Ele tinha achado que era bobeira e tudo mais, mas ele passa por cima de tudo isso e ele decide procurar a mesma cartomante que a Rita ia. Ele se acalma, né? Ele conversa com ela, ele faz a consulta dele, escolhe as cartas e ele vai tranquilo encontrar um amigo e ele acredita que o caso não tinha sido descoberto. Quando ele recebe o bilhete do Vilela, no primeiro momento, na cabeça dele, ele acredita que o caso havia sido descoberto. Ele fica, meu Deus, o caso foi descoberto, o caso foi descoberto. Mas depois da consulta com o cartomante fala pra ele, calma, relaxa o coração, o caso não foi descoberto não, fica relax, fica tranquilo. E aí ele vai, alegre e saltitante, encontrar um amigo. E aí a gente vai ter o desfecho da história no último parágrafo, quando vem o final trágico, que é aquele final que a gente não espera, né? Quando ele entra na casa do Vilela, ele vai ver a Rita assassinada. E por fim, o Vilela vai dar 2 tiros no amigo de infância, que também vai cair morto no chão. E aí o final é o seguinte: Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Então percebam, o cara vira amante da mulher do melhor amigo, não acredita na cartomante que a mulher frequenta. Depois ele recebe ele troca várias cartas, né? Com a amante, um período, gente, que não tem telefone, não tem nada, né? E quando ele recebe uma carta anônima, ele acha que o caso foi descoberto. Ele consulta a cartomante mesmo sem acreditar. A cartomante acalma o coração dele. Ele decide ir ao encontro do amigo. E aí ele, com o coração calmo, achando que não tinha descoberto, ele é morto. Então é um desfecho totalmente inusitado, diferente de tudo que a gente acredita que poderia vir a ser. Beleza? Bom. Eita, gente, meus slides têm um probleminha para passar. Análise do conto, gente. Dentro desse conto, a gente percebe a forte presença da cidade no texto. Por quê? É uma característica do Machado a urbanização. Ele é um poeta que ele tem, né, essa necessidade de colocar indícios de uma urbanização. Então ele faz uma série de referências às ruas da cidade, aqui no caso do Rio de Janeiro, e a caminhos que os personagens percorriam aí, tá? Ele tenta desenhar um mapa da zona sul do Rio de Janeiro, já que passa em Botafogo. É como se ele ajudasse o leitor a conhecer a cidade, a imaginar a cidade, porque tem muita gente que nunca veio ao Rio. E aí ele tenta dar ao leitor subsídio para conhecer a cidade do Rio, já que nem todo mundo tem essa oportunidade. Além de situar aí o leitor no tempo e no espaço dentro do conto, né? Olha esse exemplo. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita.
Essa desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Então, ó, ele vai descrevendo minuciosamente aí como que era aí, né, essa questão da urbanização para 1800 e bolinha lá, tá? Outra situação, gente, é o desfecho em aberto, né? O final é uma característica forte do Machado. Afinal de contas, né? Capitu traiu ou não traiu. Então, esse desfecho em aberto é muito comum. Então, esse mistério que rodeia as histórias do Machado está presente. Então, o leitor ele não consegue saber como que o Vilela descobriu a traição, né? A gente sabe que ele descobriu, afinal de contas, ele assassina os dois. Mas como que ele descobriu? Foi a cartomante que contou? Afinal de contas, ela sabia, né? Tanto a Rita quanto o Vilela vão se constar com ela. Quanto o. Desculpa, gente. Quanto o Camilo vão se constar com ela. Agora, o marido, será que ele pegou uma das cartas, já que eles se comunicavam por carta? Ou o cartomante que contou? A gente não consegue saber, né? E se a cartomante ela era mesmo uma vidente, por que ela não evitou que isso acontecesse? Então, esse desfecho, ele fica aí meio aberto pra gente, né, que é leitora, a gente não sabe aí ao certo como que ficaria esse desfecho aí no caso. A gente tem também uma denúncia da hipocrisia, né? Porque é, a sociedade burguesa da época, ela era muito hipócrita. E aí ele vai retratar dentro do conto a questão do assassinato, do adultério e daquele casamento que não tem amor, mas ele está sendo mantido em prol da moral, dos bons costumes, da ordem social. O casamento ele é conveniente, ele não é baseado no amor, né? Que é o que deveria unir as pessoas. E a sociedade burguesa e o matrimônio, na prosa do Machado, eles são vistos como interesse financeiro, tá? Puramente como interesse financeiro. E a gente vê que a hipocrisia aí, ela não é apenas pela Rita, mas pelo Camilo também, né? Ele não importa em romper a amizade que é verdadeira, é o melhor amigo, é um amigo de infância, e trair esse amigo com a mulher dele. Ele não se sente culpado nem nada, né? Então a gente não vê. Tem uma traição com o melhor amigo também, tá? E o Machado, ele se inspira em uma série de casos que eram escândalos que saíam nos jornais daquela época. Então ele lia esses escândalos nos jornais da época e ele escrevia a partir desses escândalos, tá? Claro que é uma obra de ficção. Ele se inspirava naquilo que era publicado nos jornais. O adultério, ele era um tema recorrente na sociedade burguesa, tá? Do século XIX, muito recorrente, já que os bons costumes eram algo muito infiltrado na sociedade da época, muito enraizado, tá? A gente tem também, gente, a complexidade dos personagens. Os personagens, eles são complexos e dotados de contradições, mesmo eles tendo atitudes boas e más, generosas e sórdidas. Perceba, a gente não tem um herói ou um vilão. Todos eles têm pontos positivos e pontos negativos, certo? E aí, se a gente for parar para analisar, né, os personagens, eles são vítimas e carrascos deles mesmos. A Rita, ela é errada porque ela traiu o marido. E isso não é algo certo, né? Mas ao mesmo tempo também, ela sofria porque ela estava inserida num casamento sem amor, né? Com um marido que não se importava com ela. Ela era vista como um objeto, como um troféu. Então, assim, ao mesmo tempo que ela cometia uma atitude errada, ela sofria também, né, por estar inserida num casamento sem ter a essência que o casamento deveria ter. E se a gente parar para refletir, durante todo o texto, não há um juízo de valor. Não há, durante o conto inteiro. Porque o narrador ele transfere essa responsabilidade do juízo de valor para nós leitores. Então, a responsabilidade de julgar o comportamento das personagens é nosso. Cabe a nós, leitores, dizer se as atitudes das personagens são corretas, são positivas, são incoerentes, são negativas. Ele deixa para a gente, leitor, fazer aí esse julgamento. Beleza, gente? Bom, então o primeiro conto que a gente tem analisado aí do livro Paradidático, Várias Histórias de Machado de Assis, é A Cartomante.
que é inclusive um dos contos mais importantes do Machado. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa história, tá? Tem um filme sobre esse livro, inclusive, super indico que vocês assistam. Creio que vocês vão gostar um pouquinho, tá? E é isso. Bom, qualquer dúvida com relação ao conto, qualquer pergunta, tá? Vocês podem me fazer. Se eu souber responder, eu terei o maior prazer em ajudá-los. Vocês também têm os demais professores aí que estão aí para ajudá-los também. E é isso, gente. Um beijo e até a nossa próxima aula.